Olá, aqui Múcio Vasconcelos, o seu coach de negócios e de vida. Este é o 5º vídeo sobre relacionamentos interpessoais. Esse tema tem uma influência brutal na minha e na sua vida e na vida de qualquer pessoa em qualquer área de atuação. Por quê? Porque para nós atuarmos e sermos bem-sucedidos, nós precisamos de relacionamentos interpessoais. Ainda que você os odeie, e eu espero que você não os odeie, mas que você os ame, os relacionamentos interpessoais, mas de uma forma ou de outra você precisa ter técnicas para que você se haja bem em seus desafios. Este então é o 5º vídeo. Este 5º vídeo nós vamos falar sobre algumas características que nós precisamos abordar ainda. Essas características são características psicológicas. Vocês vão se lembrar que Carl Jung mencionava, informava-nos que nós tínhamos 2 grupos grandes de caráter, que são os introvertidos e os extrovertidos. E nós temos 4 funções básicas psicológicas, que são os reflexivos, os racionais, os afetivos e os pragmáticos. Nesse 5º vídeo nós vamos falar sobre os afetivos e os pragmáticos. É muito provável que você já vá conseguindo se identificar através do autoconhecimento a que grupo você pertence, a que característica psicológica você é mais afeito. Lembrando que todos nós temos um grande mix de todos esses processos. Daí a dificuldade, mas não a impossibilidade, de dominar bem esta arte que é de relacionamento interpessoal. Os processos das pessoas afetivas têm uma característica muito interessante. Os afetivos são os indivíduos que valorizam muito a interação humana. Você certamente conhece gente que gosta de gente. Como assim, Múcios? Todo mundo gosta de gente. Você certamente sabe que isso não é verdade. Existem algumas pessoas que não gostam de gente e outras pessoas que preferem conversar e conviver com máquinas e não com gente. Por quê? Porque gente tem a mania de pensar, gente tem a mania de discordar de você, gente tem a mania de questionar você. Então não é todo mundo que gosta de gente, mas os afetivos, eles têm essa característica, que eles gostam de pessoas, eles gostam de gente, independente se este é um ambiente profissional, familiar ou mesmo social. Você vai observar que os afetivos, e talvez você seja um deles, eles gostam de observar as pessoas ao redor deles. Para quê? Para que eles saibam como melhor se mover, conversar com essas pessoas. Para quê? Para obter dessas pessoas o melhor do trabalho ou da relação interpessoal que eles executam. Resultado da equipe, resultado do relacionamento. As pessoas afetivas, elas tendem a ter alguns processos para atingir alguns resultados. E como resultados, eles gostam de ser vistos como afetuosos, como amigáveis, eles gostam disto. Eles gostam de ser reconhecidos como persuasivos. Eles gostam de terem valores tradicionais. Eles gostam de ser informais. Muitas vezes eles são emotivos. Eles gostam de que tenham as suas motivações questionadas. E eles gostam muito de saber que as pessoas sabem que eles se interessam por pessoas. Agora, esse grupo de pessoas afetivas são vistos pelos outros grupos com algumas características que nem sempre são as mais gratificantes. Por exemplo, eles são vistos por outros grupos de pessoas que têm outras características como
pessoas que sejam políticos, e nem sempre os políticos têm, digamos assim, as melhores recomendações. Claro que existem as exceções sempre presentes e muito bom por isso existir efetivamente. As outras pessoas os acham sentimentais, às vezes acham sensíveis demais, suaves, acham que eles prevalecem ou dão uma prevalência muito grande para o seu sexto sentido. E eles gostam muito de equiparar emoções com os fatos. Assim, as outras pessoas enxergam os afetivos. Agora, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, quando você for ter uma entrevista de negócio ou de qualquer outro tipo de relação social com um afetivo? O que é que você deve fazer? Algumas recomendações típicas que você sempre inclua em sua conversa: o aspecto do ser humano. Inclua o ser humano. Procure personalizar a sua conversa, a sua entrevista. Sempre procure mencionar que outras pessoas gostam da sua ideia e esteja próximo dessa pessoa fisicamente. Lembre-se que os afetivos, eles gostam de ser humano. Eles gostam de pessoas, eles gostam de gente. Agora, o que não fazer quando você estiver falando com um afetivo? Procure não fazer uma conversa que não tenha um quebra-gelo. Ou seja, por mais bobo que isso possa lhe parecer, por mais trivial, por mais ululante que isso possa lhe parecer, tenha um quebra-gelo em sua conversa. E se você considerar algumas abordagens relativas ao passado, um pouco de saudosismo, eles também gostam muito disto. Se você puder, não defenda mudanças radicais. Os afetivos não gostam, tendem a não gostar de mudanças radicais. Lembre-se sempre que quando eu falo em comportamento humano, é sempre em termos de tendência, não é? O ser humano é muito flexível, normalmente. Por isso, eles tendem a não gostarem de mudanças radicais. E não seja nem impessoal, nem frio. Lembre-se, você está conversando com um afetivo. Se você for afetivo, fica muito mais fácil você não só entender isto, aceitar isso, como praticar essa conversa desta forma. O problema é quando você não é afetivo e você tem um afetivo que vai decidir a sua vida profissional, a sua vida amorosa, o seu final de semana, ou seja lá o que você quiser colocar na mesa para negociar. Está bem? Qual é a sugestão sempre presente? Procure se conhecer. Você faz parte deste grupo de afetivos? Já verificou se faz parte do grupo? Se você faz parte desse grupo, como é que você se comporta quando conversa com as outras pessoas? Procure ver se essas características estão presentes, o quanto elas estão presentes, o quanto essa característica básica de ser afetivo está presente em você. Outro grupo bastante grande é o grupo dos pragmáticos. Os pragmáticos, bem diferente dos afetivos, eles valorizam a ação, os resultados, as provas evidentes de progressos. O pragmático normalmente é reativo, e ele gosta de fazer as coisas muito rapidamente. Os prazos que ele trabalha normalmente são muito curtos. Eles gostam, sem delongas, logo de planejar ou de adotar métodos. O pragmático, ele se impacienta com muita facilidade. Frequentemente ele trabalha em algumas coisas ao mesmo tempo. Então, você pode estar diante de um pragmático e pensar que ele não está lhe dando atenção por ele estar olhando para alguma outra coisa, ou estar fazendo alguma coisa enquanto conversa com você.
lembre-se, você pode estar na frente de um pragmático. O pragmático toma decisões rapidamente e aceita riscos necessários para completar uma tarefa. Ele, sob pressão, vai atropelar os outros. Você é pragmático? Você tem esse traço de pragmatismo muito presente em você? Então você atropela os outros. E é possível que você já tenha recebido esse tipo de feedback. Puxa, você não espera eu terminar de falar, você quer adivinhar os meus pensamentos? Isso é típico de uma pessoa com característica de pragmatismo. Então, os pragmáticos tendem a ser orientados para tarefas, para os resultados. Eles são muito decididos, são impacientes com os outros. Não é com você, é com os outros. Eles têm gana de obter resultados. Eles gostam muito de dar ordens. Eles não fazem muitos pedidos, eles dão ordens. Talvez você seja assim. Talvez você tenha dificuldade de fazer pedidos, ou o seu pedido tem tom de ordem. De repente você tem uma característica bastante aflorada de pragmatismo. Eles gostam de utilizar a tentativa de erro e acerto para resolver problemas. Eles são muito orientados para o aqui e o agora, coisa que outros grupos de características não têm de forma tão aflorada. Eles adoram desafios, adoram desafios. É importante você perceber isto. Então, os pragmáticos são vistos por outros seres humanos de outras características como maus planejadores, como muito rápido nos gatilhos, como seres que gostam sempre de estar dominando, como pessoas que enfatizam o excesso de resultados de curto prazo. Eles são workaholics, eles são excessivamente reativos, são pessoas que gostam de assumir riscos e são pessoas que normalmente geram crises. Se você olhar, estamos em 2019, se você olhar para o grupo de políticos recém-eleitos e empossados, e se você assistir do primeiro até o quinto vídeo, você vai ver gente com características de reflexivo, de racional, de afetivo e de pragmático. Talvez você seja um pragmático, não é? Agora, o que fazer ou não fazer se você estiver trabalhando ou mantendo um relacionamento com um pragmático, uma pragmática? O que você deve fazer? Mostre logo de saída os resultados que você pretende atingir. Dê ênfase ao aspecto prático das suas atitudes, das suas ações, do seu planejamento. Você pode utilizar e deve utilizar modelos visuais e seja breve. O que você não deve fazer quando você estiver diante de um pragmático? Não utilize muitos conceitos, eles não gostam de conceitos, eles gostam de resultados. Não entre em detalhes, pragmático não gosta de detalhes. Obviamente, não faça rodeios, e eles odeiam pessoas prolixas. E não ofereça várias alternativas a serem consideradas. Ofereça 2 ou 3 alternativas no máximo, para que ele até possa escolher, ele possa decidir, mas não ofereça mais do que isso. Nós completamos desta forma o quinto vídeo da série de relacionamento interpessoal. Algo extremamente importante na minha e na sua vida. Você tem um material precioso para você se autoconhecer, em função desse autoconhecimento, se posicionar para você poder conversar e ter sucesso com reflexivos, com racionais, com afetivos e com pragmáticos. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês um grande resumo desse processo todo.
é importante que você conheça o detalhe na medida que você